Amém, graças a Deus. Graça e paz a todos, irmãos. Hoje o Ministério de Louvor trouxe algumas canções aí da época de alguns, né? Então, fizeram um flashback para nós e eu agradeço. Hoje não precisa nem trazer água para o pregador, pode ser um cafezinho, um chocolate quente e também. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Vamos ler esse texto e preparar os nossos corações para que Deus fale conosco. Eu vou ler na NVI, Marcos capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Sejam sentados, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, acabamos de ler a Tua palavra, palavras ditas pelo Senhor Jesus. Pedimos que nesta noite o Espírito Santo ele possa revelar essa palavra ao nosso coração,
retirar escamas dos nossos olhos, para que nós possamos crer, possamos entender e possamos praticar. Que a palavra hoje possa cair em solo fértil e em terra boa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como é que Deus fez todas as coisas? Pelo poder da palavra. A Bíblia começa mostrando isso, que o que Deus fala tem poder. Então, ele falava e as coisas aconteciam. E quando Jesus vem para nos revelar de um modo mais pessoal e mais claro a pessoa do Pai, seu coração, sua atitude, ele permite que as pessoas pudessem ver esse poder que começa sendo descrito para nós em Gênesis capítulo 1 e 2, mas elas podem ver esse poder atuando. E então, quando Jesus fala com a natureza e a natureza lhe obedece, os discípulos ficam completamente assustados, no bom sentido de evidenciar o poder da palavra. E eles falam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eu quero que você pare e pense agora. Parece que não há nada mais poderoso do que quando Deus fala. Parece que não há nada mais poderoso do que o poder da palavra vinda de Deus. Agora pare e pense. Jesus está dizendo que há alguém que pode limitar o poder desta palavra. Apesar de tão poderosa, de trazer o que não existe à existência, apesar de tão poderosa, de gerar processos de transformação, Jesus ele está nos dizendo aqui que nós podemos ser agentes limitadores do poder da palavra de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, essa palavra é poderosa, mas você tem o poder de limitar a ação dela na sua vida. Jesus veio para fazer coisas importantes e para nos dizer coisas importantes. E isso aqui é super importante. Jesus está dizendo o seguinte: não é porque Deus falou que vai acontecer, se não houver uma correspondência da nossa parte. E Jesus ele falou mais ou menos 40 parábolas. Das 40 parábolas, sabe qual é, de todas elas, a mais importante? Essa aqui. Quem é que disse isso? Que essa é a mais importante? Ele mesmo. Vem comigo no versículo 13. Ele diz assim, ó: vocês não entendem esta parábola? Ele está falando sobre a parábola que ele acabou de proferir, a do semeador. Vocês não entendem esta parábola? Na segunda pergunta, ele vai dizer: olha, essa é a mais importante para ser entendida. Ele diz assim: como então compreenderão todas as outras? Então Jesus ele deixou claro: olha, essa parábola, quem entende essa parábola está capacitado espiritualmente para entender as outras. Mas quem não entender esta parábola fica limitado a compreender o significado das outras. E a pergunta agora é: por que Jesus, então, ele disse que essa parábola é a mais importante e é a parábola que ele está explicando que, apesar da palavra ser poderosa, o ser humano pode limitar os seus efeitos na sua própria vida. Por quê? Por 3 razões. Porque qualquer pessoa só vai ter experiência do novo nascimento
através da palavra. Então, você que nasceu de novo, para que você tivesse essa experiência de entrar no reino de Deus, de começar um novo relacionamento com Deus, dele falar com você, você entender, você falar com ele e ele te atender, do Espírito Santo habitar em você, para você nascer de novo, para você entrar no reino, para o seu nome ter sido escrito no livro da vida. Como é que tudo isso aconteceu? Você ouviu a palavra, você creu e você correspondeu. Então, você entrou no reino de Deus por causa do poder da palavra de Deus. O que veio depois na sua vida, outras experiências com Deus, o batismo com o Espírito Santo, a sua consagração, a santificação, tudo isso é feito da palavra. Deus fala, você ouve, e quando você corresponde, você não limita o poder que a palavra tem de trazer resultados na sua vida. E a eternidade que você vai passar com Cristo depende daquilo que você creu e continua crendo, que Deus fala através da palavra. Então, é o princípio que começa lá em Gênesis 1, Deus agindo pela palavra, criando o universo, o reino material, o reino vegetal, o reino mineral, obedecendo às suas ordens, ele estabelecendo as regras. Então, Jesus falou, olha, esse é um princípio fundamental para a vida espiritual de qualquer pessoa. Se ela não entender a importância desta parábola, ela compromete toda a sua vida espiritual e todo o seu relacionamento com Deus. E Jesus, então, ele fala sobre como é que nós podemos ouvir a palavra de Deus. Como é que você pode escutar a palavra de Deus? Um pequeno comentário sobre a diferença de ouvir e escutar. Né? Ouvir não exige nada de você a não ser que o seu aparelho auditivo esteja perfeito. Mas não exige de você raciocínio nem interpretação, nada do seu cognitivo. Entretanto, escutar exige. Então, vou tentar dar um exemplo. Porque escutar, você exige de você a compreensão sobre aquele som e a interpretação correta. Então, eu posso escutar, por exemplo, uma sirene e pelo conhecimento que você tem dos sons da sirene, você interpreta de que agente é aquela sirene. E você fala assim, eu estou ouvindo a sirene do corpo de bombeiros. Ou você pode dizer, eu estou ouvindo a sirene da polícia. Sirene também, mas nós sabemos interpretar que o ritmo, o som da sirene da polícia é diferente do ritmo e do som da sirene do corpo de bombeiros. E você pode dizer, eu estou ouvindo uma sirene, eu sei que é uma sirene de ambulância. Então, ouvir não depende da sua compreensão. Você pode escutar. Eu, por exemplo, como acredito que a maioria de nós, eu não sei quando eu escuto se é fogos, se é tiro, se é fuzil, o que é. Então, eu nem quero aprender também a discernir, não vou estudar para aprender a discernir. Mas quem é da área não interpreta na hora, não é qualquer barulho para ele. Ele sabe se foi um revólver, se foi uma pistola, se foi um fuzil, ou se foi um fogo de artifício que às vezes nós pensamos que possa ser. Então, apesar de na sua Bíblia estar aí ouvir, eu queria que você pensasse mais que o que é importante é a maneira, o modo como você escuta a palavra de Deus. Como você escuta a palavra de Deus, você está lendo, porque você está lendo, o Espírito Santo está falando com você sobre ela.
quando você está aqui nesse momento ouvindo a pregação, ouvindo a mensagem, quando você está na escola dominical ouvindo a palavra. Então a pergunta hoje à noite é: qual é o modo como você escuta a palavra de Deus? Porque é isso que ele trata na parábola. O modo como as pessoas escutam Deus falar com elas. E ele fala sobre 4 modos. O primeiro grupo, ele fala das pessoas, ele ilustra como as que estão à beira do caminho, né? A semente é a palavra de Deus, ele fala isso na explicação. Naquele momento ele está sendo semeador e as multidões que estavam lá eram aqueles que quem a semente estava caindo sobre elas. Então, aqueles que caíram à beira do caminho, que é o primeiro grupo, Jesus ele diz o seguinte, ele fala o seguinte: olha só, não basta ouvir se você não se interessar em entender. Não basta ouvir se você não se interessar em entender. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes você vai conversar com um morador de rua, ele te dá um show de Bíblia. Tem morador de rua, afastado, desviado, e que conhece muito a Bíblia. Começa a falar de você, dos personagens da Bíblia, dos versículos da Bíblia. Tá? Mas Jesus fala que aqueles que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, ele fala assim: logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então, ouvir é o primeiro passo, mas só ouvir não transforma o seu coração e não vai modificar a sua vida em nada. Tem gente que conhece muito, já leu, inclusive há ateus que já leram a Bíblia toda. Mas, como Jesus está nos explicando, a palavra tem o seu poder, mas quem libera o poder dela para atuar no coração humano sou eu mesmo. E isso está condicionado à reação, à maneira, o modo como eu a escuto. Então, não basta ouvir. Se depois de ouvir a pessoa não se interessar em entender. Então, quando você escuta Deus falando com você, você precisa dar esse segundo passo. Fala assim, se você não entender, fala assim, mas como é que eu compreendo isso? O que é que Deus quis dizer aqui? Por que Deus fala isso aqui na Bíblia? Então, além de ouvir, eu preciso me interessar em entender. Essa é a minha escolha. Essa é uma decisão que eu tomo. Eu quero entender o que Deus diz. Eu quero entender o que Deus fala. Se o aluno na sala de aula só ouvisse e não entendesse, o que aconteceria com ele em relação aos exames e às provas? Ia levar 0. Então, Jesus fala, olha, tinha uma multidão ali ouvindo, e ele falou, olha, nessa multidão aqui, aqueles que estão me ouvindo, aqueles que estão ouvindo a palavra que eu estou ministrando, se essas pessoas não se preocuparem, não desejarem entender o que elas ouviram, o resultado da palavra vai ser só naquele momento que elas estavam ouvindo. Porque virá um agente que tem interesse que a palavra não cause nenhum resultado no coração das pessoas. E ele vai tirar aquilo que elas ouviram muito rapidamente. O segundo grupo que Jesus menciona
é o do solo rochoso. Estamos agora no versículo de número 16, ele fala assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso ou rochoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. O primeiro grupo, a palavra é roubada. O segundo grupo, a palavra é abandonada. Não precisa nem ter um agente das trevas para que a palavra não atue na vida daquela pessoa, não transforme o seu coração. Porque ela mesma decide abandonar. Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, se escutou e se entendeu, mas não se preocupou em se aprofundar, espera vir as lutas e os desafios, porque a própria pessoa vai abandonar aquilo que ela ouviu e chegou até a entender. Você conhece alguém que fez isso? Certamente que sim. Se nós não conhecêssemos, não haveria pessoas afastadas, desviadas. E se você for conversar, elas entendem o que está na palavra. Elas não só ouviram, elas chegaram a entender. Só que Jesus, ele fala, vamos voltar aqui no versículo 16, a raiz não era profunda e permaneceu pouco tempo. E qual a razão? Versículo 17. Quando surgiu a tribulação ou a perseguição por causa da própria palavra. Então, elas abandonam. Então, Jesus ele está falando sobre quando alguém escutou, entendeu, concordou, mas não teve interesse em se aprofundar. Então, ouvir, compreender e agora, em terceiro lugar, se aprofundar. A vida espiritual, ela não pode, Jesus está mostrando o seguinte: se você estagnar, você morre. É muito pouco só aos domingos ouvir. É muito pouco. Você tem que estar ouvindo e estar entendendo o que você está ouvindo agora. Mas você tem que ter interesse em aprofundar, em buscar mais, em querer aprender mais. Senão, você fica com raízes superficiais. Quem é que resiste com mais facilidade os vendavais? As árvores com raízes aprofundadas ou as árvores que a raiz ela é extensa, ela faz um leque, mas ela é bem próximo à flor da terra. Você vê que na tempestade, na ventania, ainda que a raiz seja bem espalhada, às vezes quando a árvore tomba, nós vemos toda aquela raiz do lado. Mas se ela for profunda, isso é mais difícil de acontecer. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, não se conforme com o ABC da vida cristã. Não se conforme com o ABC da vida cristã. Você, na sua profissão, dependendo da área, por que você teve êxito? Porque você se aprofundou no conhecimento daquela área, daquele saber. Se você fosse raso, você não teria chegado onde chegou. Jesus está explicando, olha, na vida espiritual é semelhante. Vida espiritual rasa na palavra, quando vier os desafios, através das tribulações e provações que você fala. Sabe por quê? Porque tribulações e provações, irmãos, são desafios tremendos espiritualmente falando. Porque são os momentos que mais precisamos de Deus e às vezes ele fica calado.
São os momentos mais difíceis da nossa vida que, às vezes, as orações parecem sem resposta. Desculpe usar um termo assim, bem chulo. Se o crente não tem raiz na palavra, ele pira. Porque Jesus fala, aí abandona. Não quero mais saber. Né? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Então Jesus, o primeiro grupo, ele falou, o diabo vem e rouba. Esse grupo não tem nem ação do diabo, a pessoa abandona. Ele fala assim, eles abandonam. Porque veio tribulação, veio perseguição, não aproveitou o tempo que teve de conversão para se aprofundar, e quando vieram essas coisas, espiritualmente pirou, não teve resposta, não resistiu e achou que o caminho mais fácil era abandonar. O terceiro grupo que Jesus menciona é que a semente caiu entre os espinhos. É o versículo 18, ele fala assim, outras pessoas, né, outras no sentido de pessoas ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Primeiro grupo, o diabo rouba a palavra do coração da pessoa. O segundo grupo, a pessoa abandona a palavra, coloca a palavra para fora. A palavra um dia entrou, agora não quero mais, ela como se fosse regurgitar, vomitar a palavra. Coloca para fora, abandona. Agora, esse terceiro grupo, Jesus diz, olha, a palavra está lá, mas a pessoa tem esterilidade espiritual, vida espiritual infrutífera. É uma árvore frutífera, mas é uma árvore frutífera que não dá fruto. Ele fala, a palavra fica infrutífera. E a razão por que isso acontece, Jesus fala, ele explica, ele diz o seguinte, ó, tem resposta. Não é um caso sem solução, tem um porquê que isso acontece. E ele fala três coisas. Preocupações desta vida, engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Jesus ele fala sobre esse grupo o seguinte, olha, se as tuas preocupações com este mundo forem menores do que as tuas preocupações com o mundo vindouro, você está candidato a fazer parte desse grupo. São crentes que querem ir para o céu, mas os seus tesouros estão nesta terra. Seu tesouro é a sua profissão, seu tesouro é a sua casa, seu tesouro é o seu carro. São pessoas que estão caminhando, indo para o céu, mas os tesouros delas não é os céus. O tesouro dela é este mundo. Então ele fala, olha, se ouvir, se entender, se compreender, mas pode até aprofundar as raízes, mas se você amar mais a este mundo do que o mundo vindouro, então você vai ter mais preocupação com este mundo do que a sua vida na eternidade, você vai ser um crente, você tem a palavra, você conhece a palavra, mas uma vida espiritual estéril, infrutífera. A segunda coisa que ele fala são as fascinações pela riqueza. A Bíblia não condena dinheiro nem riqueza, mas a fascinação por elas, a obstinação por elas. Desenvolver, o que a Bíblia condena é quando você desenvolve um sentimento de apreço pelo dinheiro. Então a Bíblia fala que não é o dinheiro, mas é o seu amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Hoje na escola dominical, nós estudamos Tiago 5, e o assunto era esse, né? Então, Tiago 5, de 1 ao 6, foi o estudo da escola dominical hoje. E
Tiago ali ele está falando para os crentes da igreja primitiva que enriqueceram. Ele não está falando para os ricos do mundo. Tá? E o que Tiago está dizendo ali não é o fato deles terem enriquecido, mas o fato da maneira como eles estavam lidando com a riqueza. E Jesus fala, olha, fique infrutífero quem não sabe dosar as preocupações deste mundo com o desejo do mundo vindouro, né? Então, tenhamos preocupações naturais com este mundo, o trabalhar, o estudar, etc. Mas preocupações naturais, momentâneas, porque o que a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros nessa terra. O nosso mundo não é esse, o nosso é aquele. Então Jesus está dizendo, ó, se perder esse foco, vai ficar infrutífero, porque vai viver só para este mundo e vai perder a visão da eternidade, vai perder o propósito maior, como nós ouvimos hoje pela manhã na mensagem. A segunda razão que ele fala, olha, se você ficar fascinado com as riquezas, também sua vida espiritual se tornará infrutífera. Quem gosta de citar muito que a Bíblia tem muitos ricos, e tem realmente, principalmente no Novo Testamento, não no Novo. No Antigo, quem diz que todo crente vai ficar rico tem que pregar só no Antigo, né? Porque no Novo é outra realidade. Pode olhar que os exemplos é só no Antigo Testamento. Abraão, Jacó, realmente todos eles foram ricos. Mas uma outra realidade, uma outra situação, né? Era necessário naquele mundo, naquela sociedade, em que não havia poder judiciário, não havia a estrutura que tem hoje para resguardar as pessoas, né? Era a lei do mais forte, era a lei de quem tinha mais dinheiro. Então, é uma forma de Deus preservar até os nossos pais na fé, naquele mundo com aquelas características. Mas você não vê nenhum deles, apesar deles terem enriquecido, né? Abraão enriqueceu, Jacó enriqueceu, mas esse não era um desejo que as Escrituras demonstram. Aconteceu. Aconteceu. É diferente. Né? Então, Deus pode tornar qualquer um de vocês que estão ouvindo a palavra aqui hoje à noite um homem ou uma mulher rica. Isso pode acontecer. Né? Mas se acontecer, que seja notório para você, que você vai percebendo. É Deus te levando. Não é porque você está fascinado. Né? Você está... É tudo que você mais quer. Eu conheço quem teve essa fascinação e alcançou o objetivo. É rico, mas perdeu a saúde, não desfruta daquilo que conquistou. Né? Então, Jesus dá essas duas razões e dá uma terceira, tá? Que são os anseios. Uma palavra sinônimo seria as ambições. Os desejos movimentam o seu coração. Então, quais são os seus anseios, seus desejos? Aquilo que você mais quer. Né? Então, Jesus estava dizendo, olha, dependendo do que é o anseio de uma pessoa, o que ela mais quer nesta vida, ela vai dar todo o seu tempo, toda a sua energia para que ela alcance o que ela mais quer nessa vida. O seu anseio vai gerenciar todo o seu tempo, todas as suas escolhas. E a vida espiritual dela vai ser neutralizada por causa desse desejo. Ela vai ter uma vida espiritual infrutífera. Então, a semente que caiu entre os espinhos representa aquela pessoa. Ela ouviu, ela creu, ela entendeu, ela se aprofundou, mas escute agora. Ela nunca decidiu que a sua vida espiritual teria alguma prioridade. Talvez poderíamos dizer
numa coisa bem dos nossos dias, ela terceirizou a vida espiritual dela, não era prioridade. Então, aquilo que não é a sua prioridade, você não tem tempo, né? Você não vai gastar suas energias. Então, Jesus disse, olha, vai ter... não abandonou, o diabo não roubou, mas o reino naquela pessoa está sufocado. Ela é espiritualmente estéril, ela é infrutífera. Eu gosto de usar a expressão, né? Ela vai chegar nos céus com mãos vazias. Gosto de lembrar daquela poesia, Mãos Marcadas, né? Mãos Marcadas. E essa poesia, se não me falei meu, de Mites Martias, né? Quando chegarmos no céu, Jesus vai falar assim, mostre-me as tuas mãos. E algumas mãos estarão vazias. A linguagem de Paulo na carta aos Coríntios são aqueles crentes também que vão chegar no céu, porque o diabo não roubou a palavra, não abandonaram a palavra, mas quando estiver lá no meio daquelas multidões de multidões, Jesus vai chegar para aquela pessoa e perguntar assim, tem alguém aqui por causa de você? E Jesus pode dizer assim, ninguém. Não abandonou, não apostatou, mas a vida inteira viveu para si mesma, embora que manteve a fé em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas não pôs em prática que Ele era Senhor. Então, Jesus fala, olha, uma vida espiritual infrutífera. E aí chegamos ao último grupo que ele fala, o quarto grupo, que ele diz, aquela pessoa que é a boa terra. E esse que representa a boa terra é que fazem todo o ciclo completo quando escutam a palavra. Eles ouvem, eles entendem, eles se aprofundam, eles priorizam e eles praticam. Esses são os 5 ciclos que a palavra de Deus deve ter na sua vida. Eu vou repetir. Tá? Eles ouvem, eles entendem, eles se aprofundam, eles priorizam e eles praticam. Então, Jesus diz, somente este grupo de pessoas é que serão transformadas pela palavra. Essas pessoas, elas liberam o poder da palavra de Deus para transformar a sua própria vida. Escute o que eu vou falar. Eu sei que vocês, a maioria aqui não vai escutar pela primeira vez. Saber Bíblia, o diabo sabe mais do que todos nós juntos. Fosse fazer aqui um quiz, né? Bíblico. Todos nós contra o diabo. Ele ia nos ganhar num quiz bíblico. Sim ou não? Conhece a Bíblia. Como é que o diabo tentou Jesus? Usando a palavra. Então o diabo conhece a palavra. Eu já tive experiência, já contei para vocês, de conversar com uma pessoa totalmente incorporada e ela só falava da Bíblia comigo. E eu sabia que eu estava conversando com o demônio. Nem toda pessoa incorporada, endemoniada, está estribuchando no chão. Então, e já foi mais de uma vez que aconteceu isso. Uma foi na igreja e outra foi no evangelismo. Então, o diabo conhece a palavra, a Bíblia não omite isso. Né? Então, e como eu falei, tem muita gente que conhece a palavra e está longe de Deus, está desviado, está afastado. E alguns conhecem a palavra, mas não têm a vida transformada. O terceiro grupo é uma vida espiritual infrutífera. É um crente que, desculpe o termo também, muito pobre. No reino de Deus ele não fede nem cheira, não faz diferença nenhuma. Ele é só mais um. Amém. Que não vá para o mundo. Amém. Mas no reino de Deus não faz diferença. Uma vida espiritual infrutífera
É o crente agente secreto no trabalho, ninguém sabe. E se um dia contar, todo mundo cai o queixo, fala assim, você é, né? Nunca imaginei que você fosse. Com a linguagem que você tem, com os olhares que você tem, a maneira que você age, eu nunca imaginei. Então, uma vida espiritual infrutífera. Então, o que Jesus está nos ensinando, irmãos? O que Jesus está ensinando para as pessoas, para todos? Ele está dizendo o seguinte, a palavra de Deus ela é super poderosa. Pela palavra, Deus criou todas as coisas. Ele criou a matéria, ele criou o que derivou da matéria, ele criou o macroespaço, o micro, ele criou tudo. Mas ele está dizendo o seguinte, mas essa palavra poderosa, ela só fará diferença na sua vida se você praticar. A prática é o estágio final da palavra conosco. Nós somos transformados pela palavra na parte que nós praticamos. Vamos tornar isso claro? Tem tudo sobre dízimo. Dízimo no Antigo Testamento. Dízimo nos profetas maiores. Dízimo nos profetas menores. Dízimo no Pentateuco. Dízimo dos evangelhos. Dízimo nas cartas de Paulo. Dízimo nas cartas pastorais. Dou uma excelente aula de escola dominical sobre dízimo. Mas se eu não pratico, eu só sei. No coração não tem nenhuma transformação. E pode ser qualquer outro assunto. Então, a única parte da palavra que o Espírito Santo tem poder de transformar a sua vida é aquela que você fala assim, Deus falou, eu vou fazer. Deus falou, eu vou obedecer. Deus falou, perdoa, eu não perdoo, meu coração não vai ser transformado nessa parte. Eu vou continuar sendo uma pessoa que guarda o rancor de quem me fere a vida inteira. Porque Jesus quer deixar claro, olha, só é transformado quem pratica. Em todas as áreas, isso vai ser verdadeiro. Se você pratica, você é transformado pela palavra. Você vai virando uma outra pessoa. Você vai se tornando parecido com Jesus Cristo. Mas se você não pratica, isso não acontece. Então, a relação que Deus tem para que o Espírito Santo atue em você, pela renovação da sua mente, pela transformação do seu coração, é pela decisão que você vai tomando de obedecer aquilo que fala com você através da palavra. Jesus, então, ele está dizendo o seguinte, os discípulos e alguns mais que depois falaram, nós queremos entender essa parábola. Nós não aceitamos só ter ouvido, só ter escutado. Nós queremos entender o que isso quis dizer com essa parábola. E é interessante que quem pede explicações a Deus recebe. Jesus nunca se furtou de dar explicações quando os discípulos falaram, Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Ele explica. Aqui eles perguntam, o que significa essa parábola? Ele explica. E Jesus deixou claro, olha, há pessoas que só ouvem. Há pessoas que conseguem escutar a palavra e até entender o que ela significa. Há outros que até procuram se aprofundar na palavra, gostam de um estudo bíblico, gostam de uma escola dominical. Mas há outros que o reino nunca se tornou uma prioridade na sua vida. Sempre é depois. Né? Primeiro, minha profissão. Primeiro, meu casamento, minha vida emocional. Primeiro é o dinheiro. E o reino sempre é depois. Nunca viveu Mateus 6,33, que Jesus falou. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade. Prioridade é aquilo que vem em primeiro na sua vida. O reino de Deus. Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é o êxito profissional. Tem que ser buscado, sim, mas não em primeiro lugar. Não é o êxito na vida sentimental, emocional. Tem que ser trabalhado isso, mas não é em primeiro lugar. O problema
é que quando você coloca em primeiro lugar aquilo que Deus não quer que você coloque, as coisas não funcionam, não dão certo. Tem que colocar em primeiro lugar aquilo que Deus fala para você colocar em primeiro lugar. As demais coisas é segundo, terceiro lugar, e você vai alinhando. Mas em primeiro lugar é o reino. Então Jesus fala, olha, esses que não abandonaram a palavra não foi roubada, mas não priorizou o reino, então se tornam infrutíferos. Mas aqueles que praticam, e Jesus falou, eles vão experimentar a autoridade dessa doutrina. Jesus fala sobre aqueles que praticam são pessoas prudentes. Quando ele fala aqueles que ouvem não praticam, do homem, da pessoa semelhante, a pessoa que construiu a casa sobre a areia, né? E aquele que praticam semelhante àquele que construiu a casa sobre a rocha. Então, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, eu espero que você tire uma conclusão aqui hoje à noite que possa fazer diferença na sua vida com Deus, na sua vida espiritual a partir de hoje à noite. A única parte da Bíblia que funciona não é aquela que você leu, não é aquela que você sabe, não é aquele versículo que você tem decorado. É aquela parte que você pratica. Se o teu irmão do lado pratica, na vida dele funciona. Se você não pratica, na vida dele funciona, na sua não. Se a Bíblia fala para você e para ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Teu irmão entrega. Aí você vai ver Deus fazendo mais na vida dele. Mas você não entrega, porque você não confia em Deus, só entrega quem confia. Você diz que confia, mas não confia. Então, esse texto vai funcionar na vida dele, na sua você sabe, mas na sua não funciona. Porque a única parte que funciona da Bíblia na sua vida é aquela que você pratica. Falou para perdoar, você perdoa. Falou para servir aos outros, falou para ser um trabalhador da seara, você é. Então, leia a Bíblia a partir de hoje à noite, né? Venha à igreja, venha ao culto, com o objetivo de conhecer o que a Bíblia diz. Segundo, entender o que a Bíblia diz. Terceiro, se aprofundar. A Bíblia, quanto mais você cava, mais você acha. Se você lê ela a vida inteira e estudar a vida inteira, você ainda vai permanecer um analfabeto na Bíblia. Porque é um desafio essa palavra. Você, quando começa a achar que aprendeu um pouco, você sempre vê que ainda falta mais do que o que você já reteve. Né? Então se aprofunde, priorize e, por último, pratique. Tá bom? Eu lembrei, o Ministério de Louvor fez um flashback, aí eu lembrei também de uma música sobre a palavra bem antiguinha, né? Eu não alcancei o tempo não, mas eu escutava minha avó cantar, aquela que dizia assim, né? Da Aline Barros, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu, acho que é amor, é como a doce água que vem a mim como em meio a um deserto. Aí diz assim, quero fazer valer, olha só a frase da letra, tua palavra em mim, não é nos outros. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Então, esse livro tem que ser amado por você. Tem que ser querido por você. Não podemos ser geração de crentes só de louvor e adoração. Sejamos crentes de louvor e adoração, mas crentes da palavra. Eu louvo a Deus, a nossa igreja é uma igreja da palavra. Amanhã tem um grupão aqui no curso Bases da Vida Cristã. Ou no outro curso, gente sedenta da palavra. A gente quer se aprofundar, a gente quer aprender. E o importante é, eu quero para quê? Não só para saber, eu quero para
praticar. Porque se eu pratico, eu sou o quê? Transformado. Vamos ficar em pé e vamos orar. O cafezinho não saiu, então vou beber a água, né, Paulo? Então vamos orar juntos? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar juntos assim. Senhor Jesus, nesta noite, eu te agradeço por aquilo que o Senhor tem me ensinado. Naquela ocasião, o Senhor pregou para uma multidão que estava na praia. E essa parábola do semeador, o Senhor falou que era a parábola mais importante do teu reino. E eu entendo que a tua palavra é poderosa. Pelo poder da tua palavra, o Senhor fez todas as coisas. Mas há algo impressionante que o Senhor nos ensina aqui. Que a maneira, o modo como eu respondo a palavra, como eu escuto a palavra de Deus, ou libera o poder da palavra na minha vida, ou pode limitá-lo. A partir desta noite, eu continuo querendo ouvir, mas eu não quero só ouvir. Eu quero compreender, eu quero entender. Eu também quero me aprofundar, priorizar e praticar a tua palavra. É a minha oração, é o que eu desejo, é o que eu quero, e eu oro em nome de Jesus. Amém.